Bom dia a todos, cumprimentos no geral, particularizo apenas os meus ilustres colegas da mesa, o excelentíssimo Sr. Presidente da Junta da ABRAM, a Sra. Professora Susana Stoffel e, evidentemente, a razão pela qual estamos aqui, a poetisa Arlete Piedade, que nos surpreende com um livro de crónicas. Era no tempo de crónicas de outra época e há uns dias atrás estava eu noutro sítio cheio de livros e de pessoas na feira de estar aqui convosco e estar aqui a apresentar este livro. Comecei logo a ler estas crónicas e a primeira sensação que eu tive é que era no tempo de, mas não era tão atrás assim. Há aqui uma geração que nos separa, é verdade, mas eu próprio ainda vivi aqui este dia da espiga, quando, se calhar pela particularidade de ter frequentado a escola primária numa aldeia, na Póvoa da Isenta, ainda vivi este dia que, a dada altura, numa crónica, que agora não estou aqui a encontrar a página, mas que a dada aqui a autora lamenta que os jovens hoje em dia nem sequer saibam já o significado da palavra espiga, não é? E é mesmo pena. Portanto, foi um recordar de certas tradições, como também a do presépio, e de certas coisas que eu vivi e que também mostraram que as distâncias do tempo, este tempo que era assim também era o meu, e senti logo que também pertencia a esta história que a Arlete estava a contar. Portanto, a história da vida dela, destas crónicas e de tudo o que foi vivendo, também era em certo modo nossa e também era em certo modo minha. Ela própria aqui há pouco tempo dizia-nos que o livro era sobre Portugal, sobre todos nós e não apenas sobre a ABRAM. Gostava de partilhar aqui uma página, na página 109, se alguém já tiver aí o livro, uma parte que também com a qual me identifiquei logo, não é? Evidentemente passa-se na biblioteca, não é? Isto, os livros é o mundo. Eu ainda há pouco tempo fui entrevistar a Arlete, também concordará com essa frase. É sem dúvida, citando apenas fora do contexto, é certo, a crónica merece ser lida toda, mas não poderíamos estar aqui todo o dia a ler o livro integralmente, mas estávamos na biblioteca e então a Arlete procurava um autor com o qual pudesse servir de patrono. É sem dúvida, um dos sem dúvida que mais me marcou foi o escritor inglês do século XIX, Walter Scott, com os seus romances extremamente românticos e misteriosos em torno de lendas e fantasmas da velha Escócia. Mas então por que me lembrei de Alexandre Herculano? Por várias razões. Por algum instinto e recordação da minha juventude em que devorava todos os livros da Biblioteca Municipal da cidade. De cada escritor que eu ia descobrindo, lia sem parar toda a sua obra se existisse na biblioteca, e assim foi com Walter Scott e em seguida com Alexandre Herculano. Não necessariamente com estes autores, também li bastante do Walter Scott, mas no meu caso foi mais Fernando Campos, que me despertou para a escrita e para a história, mas ao ler esta passagem, esta crónica da Arlete, identifiquei-me perfeitamente com isto e sobretudo com a ânsia que tenho de quando descubro um autor, tento ler toda a obra dele, ainda que um amigo. Mas, como não poderia deixar de dizer, e eu não fiz aqui a apresentação da autora porque acho que é subejamente conhecida, é fundadora da ULA, a União Lusófona das Artes e das Letras, vice-colaboradora da Rádio Raiz Online. Aliás, estas crónicas nascem dessa colaboração vastíssima que a Arlete tem tido em blogs, em jornais, no jornal Raiz Online, esses detalhes e essas vivências, se calhar ela melhor que qualquer pessoa poderá explicar. Agora também representante da Associação Internacional de Poetas, ela certamente me corrigirá, e dentro em breve membro da Associação Portuguesa de Escritores. Estou certo que será com muito gosto que a Associação Portuguesa de Escritores a receberá no seu seio e que é uma justa homenagem a quem já há muito tempo devia fazer parte. Mas dizia-vos que conhecia através da poesia, tanto nos encontros de poetas locais realizados aqui nesta mesma sala, como mais tarde nas tertúlias que o Samuel Pimenta organizou e noutros eventos onde a poesia estava presente. E é um livro de crónicas, é certo, mas a poesia está cá misturada com a prosa, no lirismo de certos textos, mas está cá também abertamente neste bonito poema Os Avós. Avós, é na página 26, se alguém quiser acompanhar. Avós. Guardo com ternura na memória os meus avós queridos velhinhos, das suas vidas curtas. Toda a história com esforço criaram seus filhinhos. Tempos duros que voltámos a viver. Avós de hoje que são pais a dobrar, criando os filhos para os ver padecer e os netos com os pais de volta ao lar. Duro viver no futuro presente
modos estranhos da gente que ensinámos a esperar pelo melhor. Mas a esperança ainda se sente, unir as gerações torna-se urgente, avós, pais e netos em laços de amor. Este poema tocou-me particularmente, lembrei-me também da minha própria história de vida e da relação com os meus avós, e fez-me lembrar outro poema, não diretamente sobre os avós, mas fez-me lembrar, aliás, dois poemas: o poema Os Mais Velhos, que infelizmente não sei de cor, de José Saramago, e o poema Cântico à Velhice, de Sidónio Muralha. E com Sidónio Muralha gostaria de terminar esta necessariamente breve apresentação. Os livros são feitos para ser lidos e depois também, sim, se falar com eles, para serem trocados, para serem vividos. É sempre ingrato apresentar um livro, ou então fazemos como o Guerra Junqueiro e dizemos só: este livro é um filho lançado à roda, espero que seja feliz. É o que eu desejo. Eu pessoalmente não gosto muito de fazer como o Guerra Junqueiro, creio que a Arlete também não, portanto deixava o desafio, que ela certamente concordará: não lancemos o livro à roda, mas peçamos a cada um de vós que adotem um livro da Arlete e que o levem convosco para casa. Mas dizia-vos que gostava de terminar com Sidónio Muralha, fazendo esta ponte entre o poema Os Avós e não o Cântico à Velhice, que é um poema num cartaz e que não pude trazer, mas a Arlete teve agora a ideia espetacular. Aliás, é uma pessoa cheia de dinamismo e com ideias que esta cidade devia de aproveitar e de pôr em prática. Esperemos que assim possa fazer. E quando eu vi as notícias da caravana de poesia, da Poesia Está na Rua, lembrei-me deste livro de Sidónio Muralha, em que a poesia é companheira dos homens. A companheira dos homens é o título do livro, e a companheira dos homens é a poesia. Dinamite encostado na montanha. Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. José Raimundo Noras pela sua brilhante apresentação. Agradeço à doutora Luísa Cotrim pela cedência do espaço e por toda a sua simpatia e disponibilidade. Agradeço especialmente ao Presidente da Junta de Freguesia de Abrão, que já me recebeu por 2 vezes na sua sede da Junta de Freguesia para apresentar os meus livros, e que, sendo representante da minha freguesia e dos locais onde cresci, está sempre presente. Assim como o grupo de cantares tradicionais de Abrão, que irá atuar daqui a pouco. E agora peço à doutora Susana Stoffel, professora de português na Escola João II, que, sem me conhecer, apenas por amizade a uma amiga comum, fez o favor de me fazer a revisão do livro e quis estar aqui presente também para dar uma palavrinha sobre as suas impressões, não só sobre a escrita, como o livro, como que ela mais entender. Obrigada. Obrigada a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à Dona Arlete o facto de me ter permitido conhecer, há alguns meses atrás, conhecer o seu livro, e hoje também de estar aqui presente, embora eu gostasse mais de estar desse lado, mas é com muito gosto que estou aqui a falar um pouco sobre o livro. De facto, nós não nos conhecíamos, e há uns meses atrás, através de uma amiga comum, surgiu esta oportunidade que eu aceitei de imediato, embora não escreva, mas as letras são a minha vida e são o meu dia-a-dia. Sou professora de português, e foi com muito gosto que aceitei este desafio, e estou de facto muito grata ao tê-lo feito, porque me permitiu, tal como dizia aqui há pouco, permitiu-me viajar um bocadinho no tempo, e os livros têm essa magia e fazem-nos ter essa magia. Há uma geração que nos separa. Muitas das crónicas abordam temas que eu não vivi diretamente, mas que me foram contados e recontados pelos meus avós, pelos meus pais, e a emotividade com que Dona Arlete escreve, a correção com que o faz e a forma como nos transmite as suas próprias experiências, fazem-nos também a nós, e fizeram-me a mim, que tive o prazer de o ler, fizeram-me viajar e transportaram-me para o seu tempo e para a aldeia de Belém, que eu não conhecia, passei por lá apenas uma vez, mas muitas destas crónicas fazem-nos relembrar um pouco do país que somos, daquilo que vivemos, e que é muito importante que nós valorizemos cada vez mais. Não tenho muito mais para vos dizer, apenas lançar o desafio, como disse há pouco, que leiam, que viajem no tempo. É um tempo passado que continua presente e que continuará, certeza, futuro. Leiam, viajem e aproveitem a partilha que a Dona Arlete fez comigo, e ainda bem que o fez, e que faça também convosco, se assim o entenderem e se assim o desejarem.
Obrigada. Muito bom dia a todos, bom dia, digníssima mesa. Na qualidade de Presidente de Junta, muito obrigado pela vossa presença. É muito importante para nós termos pessoas para apresentar o trabalho que fazemos. Como já foi dito, o livro foi apresentado na nossa sede de freguesia, o quanto nos honrou muito. Estamos sempre disponíveis para estas iniciativas da Dona Arlete, de outras pessoas que possam ou queiram, portanto, usufruir das nossas instalações para fazer este tipo de ações. Estamos abertos a tudo isso. Em Abrão, penso que correu tudo bem. Também tivemos muitas pessoas, portanto, a assistir à apresentação do livro. Fomos presenteados também pelo grupo de cantares de Abrão e portanto, teve também um grupo do Arneiro e um dos Pinheiro. Penso que foi um evento muito, muito bonito. Felicitar mais uma vez a Dona Arlete pelo segundo livro que apresentou na nossa freguesia. Obrigado pelo convite que nos fez. É claro que a nossa vida por vezes não nos permite estarmos, mas quando temos essa possibilidade, é claro que temos muito gosto, porque de certa forma representamos todos os fregueses que vivem nas várias localidades. Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Abrão. Muito obrigado mais uma vez a todos. E fim da apresentação do livro, segue-se agora a atuação do grupo de dança de cantares tradicionais de Abrão, que representam uma das nossas freguesias. Por acaso é a minha freguesia, mas que podia ser a freguesia de qualquer um de nós, porque cantam música tradicional e música popular do nosso país. Portanto, eu agradeço a presença deles e segue-se uma pequena atuação do grupo. Depois, a seguir, eu ficarei disponível para quem quiser adquirir o livro e ficarei aqui mais algum tempo. Obrigado.